Ova ouviu cantar o galo, mas não sabe onde. Os cientistas de todo o mundo até agora não sabem o que é a hipnose, embora já tenham descoberto em parte o seu mecanismo fisiológico e possam aplicá-la na clínica e na cirurgia, bem como na hipnopedia ou ensino durante o sono. O Espiritismo explica a hipnose como o processo do desprendimento parcial do espírito, em sua ligação vital com o corpo. O espírito parcialmente liberto deixa o corpo em estado de sono, mas está mais acordado do que nunca. O sonâmbulo, realmente, está superacordado, como percebeu o psiquiatra Raikov. Mas não do ponto de vista materialista. Não se trata apenas do hipnotismo. A explicação espírita, confirmada por numerosas experiências científicas rejeitadas pelos materialistas, mas que até hoje não sofreram contraprovas científicas, sendo refutadas somente no campo teórico, abrange muitos outros fenômenos ainda inexplicados, como todos os investigados pela metapsíquica e pela atual parapsicologia. As reencarnações de Raikov incidem no campo da regressão da memória, que é precisamente uma das provas científicas da reencarnação. Raikov não sabe, mas está pisando terreno perigoso, minado pelo inimigo, e se avançar um pouco mais não poderá voltar à trincheira materialista. Lembrava-se a menina de Delhi de ter vivido antes em Mathura. Reconheceu o ex-marido e o filho da encarnação anterior, completo o reconhecimento da casa em que morava e da cidade espanto de um escritor sueco que investigou o caso Uma Princesa Egípcia em Londres. O caso de Shanti Devi, que acaba de produzir nova agitação na Europa, em torno do problema da reencarnação, repercutiu no Brasil, através da transcrição do relato de Peter Forbes no jornal People, de Londres, que não é um jornal espírita. Shanti Devi era uma menina de Delhi, na Índia, que aos 4 anos de idade começou a revelar recordações de sua vida anterior, declarando ter vivido em Mathura, a muitas léguas de distância da sua cidade natal. O curioso é que a menina dizia ter se chamado Lugidi Devi, pertencido à casta superior dos Brahmanes, a que agora já não pertencia mais, ter sido casada e ter tido um filho. Revelou pleno conhecimento dos hábitos e trajes especiais dos Brahmanes, sem que, entretanto, jamais tivesse visto um Brahmane. As revelações de Shanti eram de tal maneira precisas e seguras em seus detalhes, envolvendo nomes de lugares e pessoas, que os seus pais resolveram pedir a 2 amigos que fossem a Mathura, a fim de deslindar o mistério. Os amigos foram e constataram a plena veracidade das revelações. Encontraram o viúvo e o filho de Lugidi Devi, o templo a que a menina se referia, o local em que dizia ter se banhado no rio Jumna, a venda em que fazia suas compras, e tudo mais. Quando Shanti contava 9 anos, seu ex-marido e seu filho da encarnação anterior foram visitá-la. Ao vê-los, a menina desmaiou. Depois, voltando a si, mostrou-se tomada da maior alegria, abraçando a ambos com efusão e identificando-se perante o marido nas conversações que mantiveram. O caso de Shanti Devi envolve particularidades curiosas, inclusive a coincidência de sobrenomes. Os Devi de Delhi não têm parentesco com os de Mathura, pertencendo mesmo a uma casta inferior, pois os de Mathura são brahmanes. A menina foi levada a Mathura, e não só reconheceu todos os lugares em que vivera, como também as pessoas. Visitando a casa que habitara na vida anterior, indicou várias particularidades da residência e lembrou hábitos que o seu ex-marido confirmou, admirado, reconhecendo que Shanti possui a mesma alma que pertencerá à sua falecida mulher, segundo as palavras de Peter Forbes. Durante muitos anos, o caso de Shanti Devi foi comentado na Índia e no exterior, até que o escritor sueco Sture Lomnestrand resolveu deslindá-lo. Entendia que tudo não passava de uma grande fraude. Foi a Delhi e Mathura, investigou tudo o que se referia ao caso, conversou com numerosas pessoas, examinou os locais indicados, verificou os relatórios dos investigadores anteriores, e chegou à seguinte conclusão. É este o único caso de reencarnação completamente explicado e provado, jamais verificado. Depois disso, Lomnestrand tornou-se um propagandista do caso, provocando intensa agitação na Europa, em torno do assunto.
como William Crookes, César Lombroso, Crawford e tantos outros, que haviam estudado os fenômenos espíritas com o fim de provar a sua falsidade. Lonestrand submeteu-se à realidade e modificou sua atitude. Escrevendo a respeito deste caso, na revista inglesa Two Worlds, o professor Frederico H. Wood assinalou o exagero de Lonestrand, ao ter este declarado que se tratava do único caso de reencarnação completamente explicado e provado. Como todos os recém-convertidos, disse Wood, Lonestrand está excitado pela sua descoberta. E realmente assim é. Porque o caso de Chantilly, embora importante, e sobretudo recente, não é o único a apresentar essas características. Há numerosos casos de reencarnação completamente provados, e o leitor curioso poderá encontrar a citação de muitos deles na obra Reencarnação e Suas Provas, de Carlos Embaçaí e Mário Cavalcanti de Melo. O próprio professor Wood teve oportunidade de investigar, em Londres, um dos mais importantes, publicando a respeito uma obra em 2 volumes, intitulada Um Milagre Egípcio. Tratava-se da reencarnação de uma princesa egípcia, do tempo de Amenhotep II, na Inglaterra. Caso provado em minúcias, de maneira impressionante, e principalmente através de elementos de alta cultura, como a reconstituição de danças sagradas e da língua egípcia antiga. E agora mesmo aí está, nas livrarias, a tradução desse curioso livro de Murray Bernstein, O Caso de Bridey Murphy, que revive as famosas experiências do céu. Albert de Rochas, diretor do Instituto Politécnico de Paris, sobre a regressão hipnótica da memória. Murray Bernstein conseguiu descobrir, na consciência profunda de uma senhora do Colorado, Estados Unidos, a personalidade de uma mulher que vivera na Irlanda, há mais de um século. E as pesquisas a respeito comprovaram grande parte das revelações feitas pela paciente, o que provocou grande agitação em torno do caso. Bernstein conclui o seu livro, muito ponderadamente, reclamando a atenção dos estudiosos e dos cientistas para esse problema. Assinalou o caráter pessoal da sua experiência, mas lembrou as anteriores e encareceu a necessidade de trabalhos mais amplos a respeito. O problema da reencarnação, como se vê, não é tão simples como pretendem os antagonistas do espiritismo. Tanto através de casos espontâneos, quanto de pesquisas hipnóticas ou de experiências parapsicológicas, a reencarnação vem se afirmando, através dos anos, como uma lei natural. Já não bastam argumentos contra esse princípio. É preciso um pouco mais, quando alguém quiser combatê-lo. Lembranças de vidas passadas confirmadas por comunicações. Casos de lembranças súbitas, relatadas por grandes psicólogos, outra forma de prova da reencarnação. Visões mentais e sensações persistentes de uma existência anterior, eis um problema que pode ser reduzido a termos puramente psicológicos. Mas, quando essas visões e essas sensações não encontram explicação nem solução nos quadros da psicologia, e quando as revelações mediúnicas as confirmam, o problema se desloca para outro campo de estudos. Só o Espiritismo dispõe de elementos para solucioná-lo. Porque é esta uma das modalidades das provas espirituais da reencarnação. A prova se dá pela concordância do que o indivíduo sente, com aquilo que médiuns diversos, espontaneamente, em situações diversas, e sem se conhecerem entre si, lhe revelam, a respeito de sua existência anterior. Gustave Gelée refere a sensação persistente e poderosa que possuía, acompanhada de visão mental, do momento de sua encarnação na França. O poeta americano Paul Hamilton Wynne escreveu, vagando entre a multidão, vi um rosto que conheço, embora julgue nunca haver estado perante este mar humano. Perdido em meio do povo boliçoso e alegre, uma terna canção me estremece, com sua vibração sonora, que talvez escutei em outras estrelas. Gerardo de Nerval, poeta francês, cantava sua lembrança do tempo de Luís XIII, ouvindo uma canção que rejuvenesce minha alma em 200 anos, segundo escreveu. São muitos os casos de lembranças desta natureza, mas poucos os que foram confirmados mediunicamente, pela maneira estabelecida acima. Leon Denis nos oferece, no seu livro Além,
o seu próprio caso, afirmando que conseguira provas de suas vidas anteriores, das quais tinha vagas lembranças. Consistem essas provas nas revelações que me foram feitas, escreve ele, em lugares diferentes, por médiuns que não se conheciam entre si. Essas revelações são concordes e idênticas. Como se vê, trata-se de um caso típico da modalidade de provas espirituais, que incluímos no nosso esquema. Encontrando-se com médiuns diversos, em lugares diversos, Denise obteve a confirmação espontânea, inesperada, das suas lembranças e sensações de vidas anteriores. Mas há também uma curiosa forma de recordação, que surge de súbito e se confirma pela reintegração do indivíduo na sua identidade anterior. É o caso, por exemplo, do pastor protestante Ansel Bourne, relatado por William James em seu livro Psicologia. O pastor saiu de casa um dia para ir ao banco e não mais voltou. Foram inúteis as pesquisas para localizá-lo. Mas certo dia, em Norristown, na Pensilvânia, um tal Sr. Brown, dono de uma confeitaria recentemente instalada, acordou assustado com a sua situação. Era um pastor Bourne que voltava à sua identidade atual, depois de uma breve incursão pela sua vida anterior, com seu antigo nome e sua antiga profissão. Se diz E.T. Goddard, em Multiple Personality, citam o caso de um funileiro de Filadélfia que também desapareceu subitamente. Um dia, em Chicago, o funileiro acordou aturdido, reintegrado em sua personalidade atual. Nesses casos, as lembranças se impõem de maneira arrasadora, constituindo uma modalidade espontânea de regressão da memória. Colhemo-nos dos estudos de famosos psicólogos, como se vê pelas obras citadas. A reencarnação se confirma através deles, no mundo inteiro. Fim.